Boa tarde, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje, agradecendo novamente pelo ano de 2025, que vocês ajudaram o nosso canal a sobreviver, levantaram o nosso canal. Estamos hoje com 700 inscritos, graças a todos vocês e a Deus, porque, como todos sabem, eu não sei fazer os vídeos, colocar coisas que a maior parte dos influencers sabe colocar, né? Eu não sei colocar os pixels rolando, não sei colocar alguns vídeos, então eu faço os vídeos mais falando para vocês, pegando notícias de outros influencers, como que eu confio, né? Como o Lessa, o Gabriel Amaral, o Cauã Tinoco, o Fio, e o Rodrigo Dias, o Thiago Ferreira, alguns que eu confio, né? Então, eu sei que tem credibilidade, eu venho e falo aqui para vocês, tá? E nisso vocês têm me ajudado até ontem, né? No caso, tinham 700 inscritos. Eu agradeço a todos por tudo que vocês fizeram, por toda a ajuda que vocês deram no nosso canal, e espero começar o 2026 com a ajuda de todos vocês e alavancar muito mais inscritos com a colaboração de todos, se Deus quiser. Eu estava vendo hoje, né, Estava vendo hoje, tá vendo? Estava vendo hoje, cadê a folha? Estava vendo hoje, por exemplo, que o Fluminense fez uma sondagem pelo Savarino, né? Ainda no dia de ontem, do Botafogo. Então, como o Botafogo está com problema Fernabran, né? Que está devendo dinheiro, ele está precisando de dinheiro. Então o Fluminense fez uma sondagem, espera fazer uma proposta, é um dos jogadores que o Zubeldia gosta, e eu espero que o Fluminense não coloque no meio o Wallace Davi, que o Wallace Davi parece ser o grande jogador, e quando o Fluminense fez a proposta pelo Marlon, fez de 5 milhões de euros, o Botafogo pediu 4 milhões de euros, mais o Wallace Davi, o Fluminense não aceitou. Aí o Wallace Davi foi pro Palmeiras. E espero que, se o Fluminense fizer uma proposta pelo Savarino, que o Botafogo não queira o Wallace Davi. Até porque o Botafogo está precisando de dinheiro, né? Então não os jogadores. E eu acho que tem que esperar para ver qual é a proposta que vai ser feita pelo Fluminense, para ver se o Botafogo aceita ou não. O Freitas apareceu hoje também, que o Bolonha, os repórteres lá da Itália falaram que o Bolonha está chegando a um denominador comum com o Fluminense, falta chegar um pouquinho mais para cima, e o Fluminense também cedeu um pouquinho, mas notícias que o Lessa trouxe lá do Fluminense, e o Gabriel Amaral também, é que depois da proposta que fez por 5 milhões de euros, não teve mais nenhuma outra proposta do Bolonha. Então, como os jornalistas de lá estão falando isso, pode ser que eles estejam conversando, mas não tenham falado para ninguém. Vamos aguardar nos próximos dias se vai ter alguma outra notícia sobre a venda ou não do Freitas. Hoje também até o do Lescano, né, tem noticiário lá do Paraguai, falam que o Lescano e o Fluminense tinham acertado com o Cerro Porteño, mas o pai, né, o empresário do Lescano, falou que não tem nada, e que o Lescano quer voltar para o Fluminense, quer continuar o trabalho no Fluminense, pelo menos nesse início de ano, que ele deve ser aproveitado, né? Ele, o Zubeldia já voltou, vai começar o trabalho a partir de amanhã, na primeira apresentação de jogadores, que são os jogadores
que não foram aproveitados ou foram pouco aproveitados em 2025 com alguns jogadores do Sub-20. Para jogar pelo menos os 3 primeiros jogos do Carioca. Nisso o Zubeldia vai ter oportunidade de conhecer melhor alguns jogadores, como o Lescano, Lavega, o Santi Moreno, o Wallace Davi, o Riquelme e outros jogadores da base também. E também talvez possa aproveitar o Igor Rabelo para ver como é que está ou não. O JK disse que talvez volte, está querendo voltar dia 2 também para ver o que acontece. Vamos ver, vamos aguardar amanhã realmente quais os jogadores que vão se apresentar para ver depois os primeiros jogos como é que vai ser. E a apresentação do grupo principal vai ser no dia 8, quer dizer, é só semana que vem, né? Hoje é dia 1º, quinta-feira, então quinta-feira da semana que vem, que vai apresentar o grupo principal do Fluminense. Os jogadores que mais jogaram, com alguns jogadores que serão contratados. O James, eu não sei se vai se apresentar agora dia 2 ou se vai ser só no dia 8. Ele já fez o exame médico, já foi aprovado, já assinou o contrato, mas não sei se ele realmente vai se apresentar amanhã ou só no dia 8. Vamos aguardar. E também agora o Fluminense, não sei, eu acho que a partir de amanhã ou sábado, que o time da Sub-20, né, deve começar a Copa São Paulo Futebol Júnior. Na primeira fase, o Fluminense vai jogar sem o Wallace Davi, sem o Riquelme e outros jogadores principais do Sub-20, que na realidade eram do Sub-17, que vão fazer parte do primeiro grupo da equipe profissional do Fluminense, né? Então, aí, se o Fluminense passar para a segunda fase na Copinha, esses jogadores serão reintegrados aos jogadores na Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Vamos aguardar para ver também. A apresentação do primeiro grupo, que eu acabei de falar, vai ser marcado para amanhã, né, dia 2. Então, nesse primeiro grupo está Lescano, Lavega, Wallace Davi, Santi Moreno, Riquelme e outros jogadores que foram relacionados para a Copinha e para fazer essa primeira fase do time principal para o Campeonato Carioca. Esses 3 primeiros jogos. O Fluminense tem que resolver urgentemente a situação do Cano, do JK e do Everaldo. O Everaldo teve algumas propostas, mas até agora de concreto, pelo menos que nós saibamos, não teve nada, né? Tem times da primeira divisão, parece que o Vitória e tem o outro time agora que eu não me recordo, que fizeram proposta, a Curitiba, fizeram proposta pelo Everaldo, mas até agora não teve nada concreto. Vamos aguardar para ver também. O Everaldo também tem uma proposta do time, eu acho que é da segunda divisão, lá do Japão, mas também não teve nada de concreto. Agora deve começar hoje, né? Hoje ou amanhã deve começar a poder contratar e vender jogadores, aí nós vamos saber com mais firmeza, né? Com mais... vamos confirmar realmente se vai ter ou não a venda ou empréstimo do Everaldo, do JK e o Cano, não sei o que vai acontecer também. Vamos aguardar as notícias para ver o que acontece. E o caso do Arana também está indeciso ainda, né? Pelo que foi informado, né? Pelo Gabriel Amaral, pelo Lessa e pelo Cauã Tinoco, o problema do Arana não é o jogador nem o Fluminense. O problema é que o Fluminense está acertado com o Atlético Mineiro, está acertado com o Arana. Agora o problema é solucionar o que o Atlético está devendo ao Arana e o empresário dele. Então, né, esses dias agora deve ser solucionado.
dependendo do valor, o Atlético pode baixar o valor que o Fluminense tem que pagar para o Atlético e o Fluminense pagar esse valor que seria abatido ao Arana. Pode solucionar. Ou o Fluminense paga o Atlético pega a parte desse dinheiro e paga o Arana. Eu não sei, vamos aguardar as notícias para ver, porque já está mais do que na hora de chegar os reforços também. Porque, pelo que nós mesmo acabamos de falar, amanhã já se apresenta o primeiro grupo de jogadores. E na quinta-feira que vem, o grupo principal. Então, como o Campeonato Carioca começa logo depois e o brasileiro, o primeiro jogo do Fluminense é dia 28 de janeiro, tem que estar com o grupo pronto. Não pode começar com o grupo incompleto e começar a perder jogo para depois e tentar se recuperar. O Fluminense, como todos nós sabemos, jogou boa parte desse ano de 2025 sem centroavante, né? O Fluminense conseguiu se classificar como quinto colocado, indo para a Libertadores, chegou à semifinal da Copa do Brasil. Eu acho que não foi melhor justamente por falta de um centroavante. E foi competência do treinador e dos jogadores que lá estavam fazendo o gol, porque centroavante mesmo praticamente não fizeram. Então vamos aguardar, não pode ser cometido o mesmo erro e começar sem centroavante. Tem que ter um centroavante bom. Na realidade, o ideal seria 2. Eu tenho falado aqui, batido na tecla todo dia, que o Fluminense também precisa de um goleiro reserva à altura do Fábio, ou pelo menos que chegue perto, porque eu não confio nos goleiros que estão lá para substituírem o Fábio numa eventual emergência. O terceiro cartão amarelo, por uma contusão, aí vai correr atrás do goleiro depois que o Fábio se contundir, e se não tiver tempo mais para contratar o goleiro, como é que fica a situação? Eu acho muito complicado essa situação de não ter um goleiro reserva à altura do Fábio. Então eu acho que o Fluminense tinha que ver isso também. O mais é aguardar. Eu quero ver também que a camisa, eu acho que amanhã deve ter o primeiro jogo da Copinha, ou mais tardar no sábado. Eu quero ver a camisa do Fluminense, da Puma, como é que é. Hoje, de repente, deve ter o lançamento do uniforme, né? Hoje ou amanhã deve ter. Deve aparecer na Flu TV o lançamento do uniforme, que tem que mostrar antes para a gente saber como é. Não podemos ficar sabendo só pelo jogo da base. Tem que ver antes os 3 modelos que tem, ou pelo menos os 2 modelos, né? Então tem que mostrar, ter o lançamento hoje ou mais tardar amanhã para a gente saber como é que é. Então vamos aguardar agora uma certa urgência do Fluminense para trazer os reforços, principalmente centroavante, e na minha opinião um goleiro também para o Fluminense. E ver como é que fica. Aguardar possíveis notícias no dia de hoje ainda. Agora vamos falar a segunda parte, que eu sempre falo, como todo mundo sabe, eu fiz esse canal com a cara e a coragem, sem saber fazer nada, até hoje eu não sei fazer quase nada. Tive a ajuda da sobrinha da minha esposa, a Monique, para fazer o canal, mas as outras coisas eu tenho feito com a cara e a coragem e não sei colocar quase nada aqui, além de ficar falando. Então, por esse motivo eu agradeço a todos que se inscreveram no canal, entre elogios e críticas. Agradeço muito, que é nas críticas que a gente aprende a melhorar, né? Não adianta elogiar quando a gente está fazendo errado. Então, às vezes eu gosto da crítica também. Então eu agradeço a todos que se inscreveram e que assistem o canal, dando like, compartilhando também. E por favor, todo mundo que se inscreveu, continue dando like, compartilhando e fale com seus amigos que são tricolores para também se inscreverem, dar o like, compartilhar e falar para os outros amigos para se inscrever, dar o like, compartilhar. E quem não for inscrito e que assiste o nosso canal, por favor, se inscrevam, não custa nada, é de graça. Se inscrevam, dê o like, compartilhe e fale com seus amigos que também não são inscritos para se inscreverem, darem o like e compartilhar. Vamos ver se a gente consegue chegar aos 1000 inscritos. A gente fez o mais difícil, chegou a 700, falta só 300 agora.
Eu conto com o apoio de todos vocês. E agora a segunda parte, essa eu não tenho tido colaboração de quase ninguém do canal. Só 3 pessoas que me ajudaram até agora. Por favor, faça um Pix para colaborar com o canal. Eu tenho 2 Pix. Um é um e-mail, o outro é o número menor para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de parto. Aí os 2 Pix são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34, repetindo, 746-234-787-34. O nome que está lá é Paulo Roberto. Por favor, se puderem, ajude o canal a crescer, se inscrevendo e fazendo Pix para colaborar com o canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Feliz ano novo para todos nós. Até a próxima, se Deus quiser.